convido, meu irmão, você na sua casa, abra sua Bíblia, lá em Mateus capítulo 4, verso de número 18. Mateus capítulo 4, verso de número 18. Como é bom poder, apesar de toda a situação, é bom sentir a presença do Senhor, é bom estar na casa do Pai, é muito bom estar na casa do Pai. Mateus capítulo 4, verso 18 diz: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava no barco em companhia de seu pai, consertando as redes e chamando-os. Então ele, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Te convido você a ter um momento de oração aí na sua casa, com sua família. Feche seus olhos. Nós estamos na presença do Pai. Não estamos aqui juntos na igreja, mas estamos em nossos lares, e o nosso lar, nós convidamos o Espírito Santo para estar em nossas casas. Então, nessa hora eu te convido, irmãos, que você feche seus olhos e comece com sua família a orar e pedir ao Espírito Santo. Nessa noite, nós desejamos sentir a sua presença, desejamos ouvir a sua voz em nossos lares, queremos, Pai, sentir a sua presença aqui em cada cômodo de nosso lar, Pai, porque queremos nessa hora, Pai, abrir o nosso coração, Pai, abrir o nosso ouvido para ouvir a sua voz, e que a sua palavra venha nos transformar, venha nos mudar, venha nos curar, venha nos libertar, para que nós possamos nos tornar cada dia mais parecido com Cristo. Porque um dia Ele se encontrou conosco, e nessa hora nós queremos nos encontrar com Ele, no sofá da nossa casa, no nosso lar. Nós queremos sentir a sua doce presença, Espírito Santo. Nós oramos e já te agradecemos por esse momento. Amém e amém. Quando o pastor me convidou para trazer essa mensagem, eu fui ministrado uns dias atrás sobre a palavra chamada o encontro, é o tema da nossa mensagem, o encontro. Porque tem coisas que mudam, que transformam a nossa vida. Tem encontros que nos faz sentir uma alegria, quando nós encontramos pessoas afastadas, pessoas distantes, e agora então com toda essa situação, quando nós às vezes falamos por videoconferência, ou falamos pelo telefone, ou pelo WhatsApp, e a gente encontra, e a gente se fala com aquelas pessoas, a gente quer matar a saudade, a gente quer abraçar. Mas eu vejo aqui um Jesus tendo algo que nós gostaríamos de fazer nessa hora, que é de caminhar à beira-praia. Foi liberado agora para a gente poder ir até a orla, andar nas areias, caminhar na praia. E aqui eu vejo Jesus, ele caminhando junto ao mar da Galileia, e ele vai de encontro a dois pescadores, a dois irmãos, um chamado Simão e outro André. Esses dois estavam ali fazendo os seus afazeres de todos os dias. O seu trabalho era o mar, era pescar. Mas Jesus, ele está ali para fazer algo que hoje eu creio que o Espírito Santo quer fazer na minha e na sua vida, está fazendo, que é de se encontrar conosco em nossos lares, nos nossos afazeres diários, porque é isso que está faltando, muitas vezes para mim e para você, é se encontrar com o Senhor em nossas casas, porque automaticamente a gente vem para a casa do Senhor, como nós estamos aqui hoje, um grupo bem reduzido, mas nós temos a certeza de que esse momento vai passar, mas nós temos a certeza de que pode passar céu e terra, mas a palavra do Senhor jamais vai se passar.
E eu vejo um Jesus caminhando e encontrando dois corações ali, cansados do dia. Quantas vezes nós estamos em casa cansados, afadigados, porque fizemos tantas coisas, e nós não conseguimos parar para poder sentar e relaxar, e ler a palavra, e orar, e ouvir. E nesse momento Pedro, já cansado do dia a dia, vê um Jesus chegando perto, se aproximando e falando com ele. Ei, vocês dois, eu tenho algo novo para vocês. Eu tenho algo que vocês podem estarem aí, mesmo cansados, mesmo afadigados, com toda a cobrança que vocês têm. Porque quantos de nós não estamos em casa, irmãos? Vivendo um momento de home office, vivendo um momento em família, que muitas vezes a gente não tinha esse contato mais com família. A gente não tinha mais aquele falar, aquele conversar, aquelas brincadeiras, botar o papo em dia de família. E hoje nós estamos passando por isso aí já há 3 meses. E aí, nós olhamos para tudo isso, e mesmo assim, quando foi que nós sentimos a doce presença do Espírito Santo da nossa casa? Quando nós paramos para falar: Senhor, eu estou aqui reservando esse momento para poder te ouvir, porque muito eu sei falar, muito eu falo, eu te peço, eu faço isso, faço aquilo. O cansaço, Pai, está me levando, mas olha o que o Senhor fala: que vocês lancem as redes ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhe Jesus: vinde a mim, pois eu vos farei pescadores de homens. Sabe o que Jesus está falando com tudo isso? A primeira coisa, quando ele fala assim, vinde a mim, ele está dizendo, vamos andar pelo mesmo caminho. Olha o que ele está falando, irmãos. Quando ele fala, vinde a mim, para Pedro e André, ele está falando assim, vinde a mim, vamos caminhar juntos. Porque eu tenho coisas novas que vocês não sabem. Eu tenho coisas novas que vocês ainda não experimentaram. E quem foi dos discípulos que mais experimentou coisas? Essa pessoa se chama Pedro. Pedro tomou atitudes que nenhum dos outros discípulos tomaram. Porque Pedro se aproximou de Jesus, que foi um dos 3 mais íntimos de Jesus. Ele em todo o tempo ele estava com Jesus. Jesus ia fazer um milagre, ele levava Pedro, Tiago e João. A intimidade de Jesus com Pedro, com Tiago e João, era uma intimidade que ele quer ter comigo e com você, nesses dias que nós estamos vivendo. Ele quer realmente ter um tipo de intimidade, que você sinta a presença dele, quando você se levanta, quando você vai fazer alguma coisa, você sinta ele te chamar, porque ele quer te acompanhar todos os dias da sua vida. Mas muitas vezes nós só ligamos para ele, só paramos para falar com Jesus, quando nós já estamos cansados. Eu imagino Pedro e André sentado à beira-mar, com as redes nas mãos, e eu estava olhando e pensando nisso, que a rede é algo que é feita para realmente, no caso deles, era de pegar seus peixes e que ela não viesse arrebentar, então ela tinha uma consistência. E muitas vezes nós estamos vivendo essa rede, tendo consistência para poder estar na presença do Senhor, tendo resistência para poder, nós estamos tendo resistência para poder adorar ao Senhor em nossas casas, porque muitos dos afazeres são, assim como Marta fez. Marta questiona Jesus: olha, eu estou aqui preparando toda essa comida para toda essa multidão que veio te ver em nossa casa, mas Maria está sentada aos seus pés, e ele fala, mas ela soube escolher a melhor parte, porque você está buscando as coisas para poder agradar, mas eu quero alguém que esteja com o coração quebrantado e contrito para me agradar, para que possa sentir a minha presença, para que possa sentir o meu amor. Quantas vezes nós estamos assim, vivendo num laço, numa rede de enganos, numa rede de confusões, numa rede de problemas, numa rede de lutas, de tantas coisas que a gente não consegue mais desembaraçar.
E aí eu te pergunto, quando é que eu vou largar essa rede? Quando é que eu vou olhar para a minha rede e ouvir o Senhor me chamar? Vem andar comigo, vem caminhar comigo, vem aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. As pessoas hoje estão vivendo enroladas, que não conseguem mais se desfazer desses laços, desses nós. Mas o Senhor mesmo assim, Ele te convida nessa noite, irmãos. Ele te chama nessa noite a falar: vinde após mim, eu quero ser a sua companhia diária, eu quero ser o seu amigo, eu quero caminhar contigo, porque o que eu quero, olha o que fala ainda mais, vinde após mim, vai dizer, ligar uma pessoa a outra, e o melhor, aceitar a liderança do Senhor nas nossas vidas, porque meu irmãos, imagine Pedro era o líder, Pedro era o mais velho dos discípulos, Jesus, ele vai até Pedro e André, e ele fala, vinde após mim, ele fala assim, cara, larga todas essas coisas aí, larga essa rede do passado, larga a sua liderança agora, vai ser andar comigo, você quer aprender, quer ser um líder futuramente, anda comigo. Às vezes a gente quer ter um estilo de liderança, mas a gente às vezes não quer dar até o maior líder, que se chama Jesus. Às vezes nós somos líderes de tantas coisas, e olha onde a nossa liderança está nos levando. Somos líderes da nossa família, às vezes, muitas vezes somos líderes no nosso trabalho, mas às vezes o orgulho, às vezes o nosso coração endurecido, às vezes tantas coisas me leva a uma liderança fracassada, e eu só vou olhar para Jesus quando eu estou no fundo do poço. Mas mesmo assim, você lá, Jesus fala, vinde a mim, que eu te farei pescadores de homens. Jesus, ele quer transformar a nossa liderança, às vezes falida, numa liderança de sucesso. E olha o que ele faz com Pedro. Em Lucas, capítulo 5, verso 10, vai dizer que quando Pedro e André estão lá, no barco, Jesus pega o barco dos dois, ele vai falar com os sócios dele, quem eram os sócios? Era Tiago e João, eram sócios de André e Pedro, e isso você pode ler lá em Lucas capítulo 5, verso 10, ambos eram sócios, e o que eu acho interessante, irmãos, é que enquanto Pedro estava lá, com suas redes na mão, Pedro e André, se você for ler um pouco mais aqui abaixo, no verso 4, no verso 21, vai dizer que, passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes. E Jesus chamou-os, ei, vocês dois. Sabe o que eles estavam fazendo? Consertando aquilo que eles deveriam deixar de lado. Às vezes, nós estamos consertando coisas que o Senhor não quer mais que nós tenhamos. Chegou o momento de jogar fora. Tem coisas do passado que a gente precisa jogar fora, porque se nós formos consertar, vai chegar uma hora que vai dar problema e nós vamos nos entristecer, nós vamos ser penalizados, nós vamos sofrer com isso. Não adianta consertar, que o Senhor venha quebrar e venha fazer algo novo em nossas vidas, porque o que nós precisamos é parar de consertar as coisas e ouvir o Senhor nos chamar, porque toda vez que eu ouço o Senhor me chamar, algo novo na minha vida muda, algo novo na nossa vida muda, algo novo na nossa família muda, a cura, a libertação, a restauração, porque nós estamos ouvindo aquele que nos chamou, aquele que nos amou. Mas o que eu preciso? Dar ouvido, porque eu estou como eles, trabalhando. Não, mas eu estou trabalhando, eu estou em casa fazendo isso, fazendo aquilo. Ei, para o momento, descansa no Senhor, porque o que nós precisamos, é em meio a todo esse barulho, é em meio a toda essa circunstância que nós estamos vivendo, ouvir a voz do Mestre, ouvir a voz daquele que nos amou, é olhar para Ele e falar, Senhor,
Como Pedro falou lá em Lucas capítulo 5, ele fala assim: Senhor, diante de toda a situação, a noite toda nós jogamos a rede e não pegamos nada. O Senhor nos chamou para ir, mas como o Senhor falou, deu a sua palavra, que se eu jogar ali, há de acontecer, há de pegar o peixe, eu vou jogar. Olha o que nós precisamos. É mesmo cansado de ouvir a voz do mestre. É ouvir a voz do mestre, porque toda vez que eu ouço a voz do mestre, o milagre acontece, a cura, a restauração, porque ele é aquele que vai me direcionar a andar sobre as águas. Pedro andou sobre as águas, irmão. Pedro viveu coisas com Jesus que nenhum outro discípulo experimentou, porque um dia ele ouviu o mestre. Quantos de nós estamos aí preparados para ouvir a voz do mestre, preparados para ter esse encontro com o mestre, preparados para verdadeiramente falar daquilo que está nos sobrecarregando, falar daquilo que está nos pesando, falar daquilo que verdadeiramente está nos aniquilando? O que nós precisamos verdadeiramente é entregar o nosso coração a Ele e falar: Senhor, quebra e faz de novo, quebra e faz de novo, porque se nós não formos nos quebrar diante da presença do Senhor, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Se eu não me remeto à liderança de Jesus, mesmo querendo ser, como Paulo falou, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Não existe coisa melhor quando a gente reconhece que há alguém que está acima de nós. Isso não é humilhação, irmão, porque em Filipenses capítulo 2 vai dizer que Jesus, ele se humilhou, ele desceu da onde ele estava para se humilhar e se tornar como homem, como nós, viver e experimentar o que nós estamos vivendo e experimentando hoje. E hoje o que nós precisamos? É ouvir a voz do mestre, porque Jesus ouviu a voz do Pai, e nós vamos ouvir a voz do Espírito Santo nos guiando em toda a verdade, porque Jesus mesmo disse em João: ei, é necessário que eu vá, porque quando eu for, eu mandarei o Consolador, e quando Ele vier, Ele nos ensinará a andar em toda a verdade. E qual é essa verdade? É a verdade que nos liberta, é a verdade que nos cura, é a verdade que nos restaura, é a verdade que transforma famílias. Às vezes nossa casa está assim porque nós não estamos ouvindo a verdade do Espírito Santo. Às vezes nós estamos vivendo uma situação no nosso casamento, com os nossos filhos, no trabalho, mas aí a gente não dá ouvido ao Senhor, porque todas as vozes estão tomando conta, mas há um cego chamado Bartimeu gritando: filho de Davi, tem compaixão de mim, filho de Davi, tem compaixão de mim. Um cego conseguiu enxergar coisas que os sãos não estavam conseguindo, que há cura em Jesus, há restauração em Jesus, há algo que eu e você precisamos, que é não consertar, mas deixar o Senhor renovar, deixar o Senhor trocar, deixar o Senhor restaurar, deixar o Senhor renovar, porque aquilo que está perdido, para mim, jamais é perdido para o Senhor. Outrora era eu e você, longe, vivendo em momentos difíceis, vivendo em meio a tantas circunstâncias, mas o Senhor nos chamou, e nós ouvimos a voz dEle. E na caminhada, como que está? Na nossa caminhada, como que nós estamos vivendo? Na nossa caminhada, o que nós estamos ouvindo do Senhor? Na nossa caminhada, o que nós estamos falando do Senhor? Na nossa caminhada, o que nós estamos entregando ao Senhor? Na nossa caminhada, o que nós estamos revelando do Senhor? Na nossa caminhada, o que nós estamos fazendo para o Senhor? O que nós estamos fazendo? O que nós estamos buscando? O que nós estamos querendo, se não for para adorar e glorificar o nome dEle? Hoje Ele te chama para deixar suas redes, e aquilo que você tem de bom, aquilo que Ele enxergou de melhor qualidade em você, Ele quer usar
no reino dele. Porque ele encontra Pedro e André, ele encontra Tiago e João, e ele vai pegar as qualidades e falar assim, ó, vocês se tornarão pescadores de homens, porque esse é o dom que vocês têm. Às vezes você está em casa, às vezes nós estamos nos perguntando, qual é o meu dom? Qual é o meu talento para o Senhor? Seu talento está lá em Mateus 18, lá em Mateus 28, 19 e 20, ide por todo mundo, pregar o evangelho, ser um evangelista do Senhor, ser alguém que vai anunciar a palavra do Senhor, ser alguém que vai falar do Senhor, ser alguém que vai viver o Senhor, porque Pedro foi assim. Pedro, ele vivenciou coisas com Jesus, mas no momento que Jesus falou para ele assim, ei Pedro, em Lucas vai dizer que Pedro chega para Jesus e fala assim, Jesus fala para Pedro, Pedro, o diabo veio te cirandar, mas eu intercedi junto ao Pai, porque naquele dia que você se converter, Pedro, mas quanto tempo Pedro andava, Pedro caminhava com Jesus já há tempo, mas quando você se converter, você vai liderar esse povo, você vai ser alguém que vai fazer a diferença na vida de outras pessoas. Ei, quando você se converter, quando você mudar ter uma metanoia, mudar os seus pensamentos, quando você entender que a minha vontade é boa, agradável e perfeita, quando você compreender que a minha palavra é palavra de vida eterna, quando você entender, Pedro, que eu sou o amor, e o amor lança fora todo medo, porque muitas vezes nós estamos vivendo aprisionados pelo medo da pandemia, medo de perder emprego, medo disso, medo daquilo, mas uma coisa disse Davi, e esse é o que mais me chama a atenção no Salmo 51, que Davi fala assim, ó, pode me tirar tudo, Senhor, só não me tira a sua presença, não me tira a sua presença, porque eu não consigo viver sem a sua presença, eu não consigo viver sem a sua presença, sabe, às vezes a gente está se importando com perder tantas coisas, que realmente é significativo na nossa vida, o emprego, nossa casa, nosso sustento, sim, isso é necessário, mas só que o Senhor, se nós cremos num Deus todo-poderoso, nós também cremos que Ele vai fazer milagre, que quando Ele fecha uma porta, Ele abre outra, se Ele fechou uma porta para você, é porque Ele tem algo melhor para você, mas quando esse algo melhor, há um trabalho até chegar a esse algo melhor. O povo, quando sai do Egito, ele sai caminhando por anos, 2 entram na terra prometida, 2, Josué e Caleb, mas o Senhor, Ele faz as coisas novas em nossa vida, sabe por quê? Porque Ele quer pessoas que acreditam e creem na palavra dEle, crê que o chamado não é um chamado apenas para poder andar, mas Ele quer caminhar diariamente, e para Ele caminhar, você tem que aceitar os princípios dEle, aceitar aquilo que Ele tem para você, porque Ele vai nos moldar, Ele vai nos transformar, mas para isso, eu preciso conhecê-lo, e quando eu vou me revelar a Ele, às vezes eu me acho tão sujo, que eu não sou digno, como o próprio João Batista falou, eu não sou digno de desatar as alparcas dEle, mas só que Ele não está falando disso, Ele está falando de transformar o coração, de renovar a mente, de modificar o seu jeito de ver, e de viver para Ele, porque quantas pessoas estão aí fora, achando que caminhar, achando que andar, achando que falar de Jesus é fácil, fácil é, mas difícil é obedecer o que Ele tem para a vida de cada um de nós, porque quando Ele fala para mim, fazer uma coisa eu não faço, Ele cobra de mim, é igual em casa, às vezes a sua esposa pede para você fazer uma coisa, e você não faz, você é cobrado, e aí, fica aquela cobrança, só que o Senhor, Ele vai mais profundo do que uma palavra de uma esposa, de um filho, Ele vai mais profundo, porque Ele quer algo verdadeiro,
Ele quer algo que a gente precisa entregar. E para a gente precisar entregar hoje, é entregar o que é o nosso orgulho, é entregar todos esses nós que a rede tem, é deixar de viver embaraçados na rede, é se alegrar quando você pescar e você vê o fruto da sua pesca. Era isso que Jesus estava falando, ó, cara, você fica feliz quando você pesca, mas você vai ficar muito mais feliz quando você vê o seu parente, o seu irmão, o seu cunhado, a sua esposa, a sua mãe, o seu pai, na presença do Senhor, longe dos vícios das drogas, dos vícios do alcoolismo, de tantas outras coisas. Quando você vê uma transformação, aí você fala, cara, valeu a pena todo o meu esforço, valeu a pena eu caminhar com o Senhor, valeu a pena eu dar ouvido. Por quê? Porque verdadeiramente eu reconheço que somente o Senhor poderia fazer isso na vida do meu irmão. E hoje eu sou prova viva disso, e nós podemos perceber isso no nosso meio. Porque nós nunca vamos nos sentir dignos, mas o Senhor, Ele vê algo que nós não vemos. Eu te convido nessa noite a você enxergar isso em você, a enxergar que você tem valor, a enxergar que nesse encontro, o encontro ele vai marcar você, ele vai te trazer uma revelação que você jamais imaginaria. É poder você perceber que mesmo você trabalhando, mesmo você fazendo os seus afazeres de casa, mesmo você com seus pensamentos, Ele quer que você pare um momento e escute Ele te chamar. Como? Você vai perceber, porque nós percebemos, nós vemos o Elias preocupado, o Elias preocupado com o Senhor vir, se encontrar com o Senhor num terremoto, num fogo, mas o Senhor ele vem sempre num vento suave. É o vento do Espírito Santo na sua vida, meu irmão, passando na sua casa nessa noite. É o vento do Espírito Santo querendo te mostrar que mesmo você trabalhando, mesmo você nos seus afazeres, Ele te chama. Ele te chama. E Ele te chama não é para você somente achar, olha, quem me chamou foi o Senhor. Verdadeiramente foi o Senhor, mas para que você tenha vida, e tenha vida em abundância. Nesse momento nós vamos louvar ao Senhor. Vamos orar antes disso. Enquanto o louvor vai se preparando ali, eu te convido você a fechar os seus olhos. Aí na sua casa, tem a mão. Às vezes na igreja, né, a gente sentia, né, maior falta quando o pastor fala, dá a mão a seu irmão aí. Às vezes a gente não queria dar, né, mas agora dá a mão aí à sua família. É a sua família. Eu acho que não há problema de você dar a mão à sua esposa, sua mãe, seu filho. Eu acho que é algo muito melhor, porque é essa família aí que te fortalece. Eu te convido nessa hora a você fechar os seus olhos e você ouvir, fazer essa oração, Espírito Santo, nessa hora. O que nós desejamos, Espírito Santo, é que o Senhor nos chame de uma forma que possa me chamar a sua atenção. Espírito Santo, o que eu preciso nessa noite é poder ouvir o Senhor, Pai, de tal forma que eu sinta, Pai, no meu coração uma necessidade de te ouvir, Pai, uma necessidade, Pai, de parar tudo que eu estou fazendo, porque eu quero, Pai, ser como o Senhor é. Pai, eu quero poder ouvir, assim como Pedro experimentou, Pai, andar sobre as águas, como Pedro, Pai, experimentou revelar que ele era o Messias, assim como Pedro experimentou o olhar dele quando ele estava indo preso, e isso mudou a vida de Pedro. Pai, mude a nossa vida, Pai, nessa noite, mude a nossa história, Pai, mude-nos, Senhor, porque nós precisamos, Pai, ser transformados de glória em glória, de vitória em vitória, porque nós temos a certeza, Pai, de
e que nós precisamos ser aperfeiçoados por Ti, Pai. Nós sabemos das nossas limitações, nós sabemos dos nossos problemas, nós sabemos das nossas lutas, mas o que nós queremos nessa noite é que o Senhor, Pai, nos visite na nossa casa, nos visite no nosso trabalho, nos visite na rua, nos visite aonde nós andamos, porque nós queremos, Pai, ter a Sua companhia todos os dias de nossas vidas. Nós queremos ter a Sua doce presença, Pai, todos os dias de nossas vidas. E nessa noite, Pai, eu profetizo, Pai, que ao dormir, Pai, ao nos deitar, o Senhor possa nos falar: eis que estou aqui para poder conversar contigo. Eis que irei levantar amanhã cedo para juntos irmos trabalhar. Eis que no trabalho nós iremos desempenhar uma ótima função, porque o que eu quero é te trazer vida e vida em abundância. Que em nome de Jesus o Senhor possa abençoar cada família, possa abençoar a cada história, a cada coração nessa noite, porque o Senhor irá se encontrar com cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém e amém.